responder na ordem que vocês preferirem. O Flamengo teve uma boa atuação hoje, conseguiu a classificação para as oitavas da Libertadores, mas acho que a gente viu aqui dois momentos que foram momentos marcantes que eu gostaria que vocês falassem sobre eles. Um é no primeiro gol, quando todo o time vai ali até o banco que vocês comemoram em união. E depois no final também, quando vocês vão ao centro do gramado e se reúnem, a gente vê o Hugo, né, pedindo a palavra ali no centro da roda e sendo abraçado por todo mundo. Depois de uma partida que teve apoio da torcida, mas também muitos protestos na arquibancada, eu queria que vocês falassem sobre esses dois momentos. Que mensagem eles passam para o torcedor do Flamengo? Que grandeza que é este nosso Flamengo. E vimos realmente a grande energia e como o Maracanã consegue empurrar de uma forma a ajudar-nos a ter um caudal de jogo como nós tivemos, de procurarmos constantemente o golo, de sermos felizes na parte final, como nós fomos. Os jogadores que merecem têm vindo a trabalhar para que possa acontecer aquilo que aconteceu hoje, com a qualidade que apresentámos hoje, para podermos ser cada vez mais consistentes. Por isso é muito importante o facto de jogarmos em casa, sobretudo à frente da nossa torcida, para nos poderem ajudar e poderem empurrar. Depois, acho que vários jogadores já falaram e eu vou repetir um pouco aquilo que alguns deles já falaram. Tiveram a oportunidade nas coletivas ou nos corredores, quando falo com vocês. Dentro do grupo, deve ser unido. Podemos mostrar mais ou menos, mas cada vez mais há uma união muito grande. E aquilo que aconteceu, o Hugo, na parte final, não pediu para falar. O Hugo, todos os jogadores pediram para estar no centro, porque ele está no centro para lhe dar toda a força que ele merece. Porque ele merece. Boa noite. Eu acredito que, como o Mister falou, o Hugo é um jogador novo, cria do Flamengo, e ele merecia essa demonstração do grupo, que a gente está com ele. A gente sabe que a cobrança aqui no Flamengo é forte, mas tem que ter personalidade, e ele tem demonstrado isso com os treinamentos, quer evoluir, quer melhorar, e tem toda a confiança nossa, do Mister, e hoje fez um grande jogo, se mostrou competente novamente, e que ali no final a gente se abraçou, mostramos que a gente está junto, independente da situação. Vamos correr atrás, um ajudando o outro, para trazer as vitórias que a gente merece, que a torcida tanto quer e merece também. Hoje deram mais uma vez um show de apoio. A gente sabe que a gente precisa deles, e quanto mais a gente correr, mais demonstrar que queremos a vitória, eles vão estar cada vez mais conosco, e isso nos deixa mais forte para seguir em frente e continuar nessa crescente e buscando as vitórias, que é o que mais interessa para nós todos. Vamos tentar ser um bocadinho honestos. Vamos ver o percurso do Hugo e o crescimento técnico de um goleiro. Ou seja, esquecemos tudo o resto. Procuramos ser analistas e vejam o crescimento dele. Um miúdo de 23 anos, com uma torcida e com uma pressão que o Flamengo exerce, porque é grande. O crescimento emotivo, ou seja, a capacidade de controle emotivo dos jogos que ele tem tido, tem sido extraordinário para um miúdo de 23 anos. Com alguma exceção hoje. Hoje percebeu-se perfeitamente que hoje o impacto foi grande, e daí o grupo quis-lhe brindar dizendo que está com ele, porque no dia-a-dia é exatamente isso que passa. Boa noite, Paulo. Boa noite. Esse tema do goleiro foi bastante discutido essa semana, né? Eu queria que você falasse também do Diego Alves. É verdade que ele se colocou à disposição, ele tinha condição de ser relacionado. Eu queria que você falasse um pouquinho dele, do seu planejamento para ele no restante da temporada.
Bom, o Diego, após o jogo do Botafogo, onde ele fez o aquecimento, no dia seguinte sentiu dores, ou reportou ao departamento médico dores públicos, um pouco dispersos, onde o departamento médico fez uma ressonância e temos que confiar no jogador, em tudo aquilo que ele vai nos... porque nós temos algo gráfico, não é? Para podermos analisar, e depois também temos que ouvir o que é que o jogador sente. E o jogador sentia muitas dores. Aliás, até ontem de manhã, porque nós temos um wellness todos os dias, onde um colaborador meu fala diretamente com todos os jogadores para poder ter sensações e perceber em que nível de dor, ou contrações musculares, ou dormiu bem, não dormiu, ou dormiu mal, para podermos ir ajustando o tipo de trabalho e as sessões. E ele, no dia de manhã, ou seja, nesse dia de manhã, continuava a ter dores. À tarde, o nosso fisioterapeuta disse que o Diego estava melhorzinho, ou seja, que se sentia capaz para poder estar a treinar. E estamos a falar ontem. Ou seja, se vocês verificarem o que é realmente dores públicas, e normalmente o tempo que leva na recuperação não pode ser de um dia para o outro, ou por uma reunião que teve com o Bruno Spindel logo a seguir à hora de almoço, e que rapidamente recuperou e podia estar disponível para jogar. Aqui os processos não são assim. Os processos, os jogadores para jogar têm que treinar. E ele não treinou ainda nenhum dia, desde o jogo do Botafogo. Por isso, não poderia estar relacionado. Paulo, boa noite. Vou fazer uma pergunta para os dois, né? E aí a ordem vocês decidem quem começa a responder. Raíza Simplício da Gol. A gente tem visto uma diferença grande de postura do Flamengo no Maracanã e nos jogos fora de casa. A gente tem percebido mais intensidade, um time que pressiona mais no Maracanã e fora, um time que encontra muitas dificuldades. Eu queria saber o porquê que isso está acontecendo e queria perguntar também sobre o momento que, especialmente, o Paulo vive no Flamengo, um momento de muita pressão pelo início ruim no Campeonato Brasileiro. Eu queria que você falasse como é que você se sente, se você se sente seguro no cargo de treinador do Flamengo. Sinto-me com mais energia do que nunca. Hoje estou com uma energia, desde ontem, estou com bastante energia. Eu paguei para estar neste clube e eu vou ser feliz neste clube, não tenho dúvidas. Porquê? Porque os nossos jogadores assim o demonstram. Por isso, respondendo à sua pergunta, estou muito bem. Sei que este é um clube que exige muito, todos os dias, temos de estar preparados e estou muito preparado para poder liderar esta qualidade de jogadores e humana, para podermos juntos ter vitórias como estas. Depois, a primeira parte da pergunta, acho que nós, fora de casa, somos pressionantes também, seja na Libertadores, seja no campeonato, com exceção de um ou outro jogo e, sobretudo, em alguns momentos que temos que vir a melhorar em termos de mentalidade, com certeza. Ou seja, quando marcamos golo, algo que nós temos vindo a falar, para podermos manter estas mesmas intensidades. E como eu lhe disse na primeira pergunta, o Maracanã exige-me exatamente isso, empurra, mexe connosco, mexe com os nossos jogadores, e os nossos jogadores sentem-se felizes com esta intensidade do nosso público. Acho que quando a gente está fora de casa, a gente tem começado os jogos com essa mesma pressão, mantido o que a gente vem fazendo dentro do Maracanã, só que com o decorrer do jogo, às vezes a gente não está 100% ali para fazer o gol, acaba perdendo oportunidades, e com o passar do tempo, as equipes também não sofrem gol e vão crescendo na partida, e isso que a gente não pode deixar. A gente tem que ser mais incisivo, mais
certeiros quando tiver principalmente fora de casa, para conseguir sair na frente e aí sim a gente conseguir controlar o jogo e ter mais e criar mais chances, às vezes no contra-ataque, às vezes trabalhando a bola, porque nenhuma equipe consegue pressionar os 90 minutos, principalmente fora de casa. Então, quando a gente tiver esses jogos e tentar matar, como a gente vem conversando logo no começo, entrar mais ligado para poder definir melhor desde dos primeiros minutos, para a gente conseguir ter melhores resultados fora de casa. Boa noite, Paulo. Boa noite, Everton. Guilherme Xavier, do Coluna do Fla. O Flamengo conseguiu a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores. No entanto, no Campeonato Brasileiro continua esse nível de oscilação, a campanha em 16º colocado. Como vocês pretendem trazer essa energia das noites de Copa para que o Flamengo consiga se recuperar no Campeonato Brasileiro? Da mesma forma como conseguimos hoje, ou seja, com a mesma qualidade, porque os nossos jogadores são jogadores que têm talento, gostam de ganhar, estão a trabalhar para isso. Cada vez mais temos conseguido manter, mesmo com todas estas viagens e com todos estes jogos, mas cada vez mais conseguimos manter todos os jogadores disponíveis, uns com alguns jogos tendo algum desconforto mais físico em termos generalizados, outros mais frescos, mas mantendo o elenco sempre disponível e todos disponíveis, com certeza vamos também ter essa consistência no campeonato. Cícero Melo, dos canais ESPN aqui no Brasil. O Everton, já conversamos lá no campo, mas eu queria te fazer mais uma pergunta que é: o que está faltando para o Flamengo ser aquele Flamengo que todos se acostumaram a ver dando verdadeiras exibições de futebol e praticamente não tendo adversários no país? O que falta para recuperar aquele futebol? E para o Paulo, prazer em falar contigo pela primeira vez aqui ao vivo. Você vem de um continente em que se respeita mais o trabalho de um treinador. Se dá tempo para ele mostrar o seu trabalho, a pressão por vitórias é grande, mas não é dessa forma que desenfreada e maluca, que ninguém respeita nada. Queria saber como é que você, que está há tão pouco tempo no Brasil, se sente vindo de um ambiente totalmente diferente e, de repente, se vendo aí com 2, 3 resultados negativos, pedindo sua demissão, falando em outros nomes. Até onde vai sua paciência para aguentar esse tipo de coisa que você não estava acostumado? Eu vejo mais como uma oportunidade, é um desafio próprio mesmo em termos meus pessoais para poder crescer, desenvolver um talento emocional, uma inteligência emocional de forma a poder continuar a estar focado, continuar a acreditar nos nossos processos, porque não tenho dúvidas que isso vai acontecer, porque, como tenho vindo a dizer, e gostaria que vocês próprios pudessem perguntar ao Marcos e ao Bruno, desde o início das nossas conversas, a importância que era renovar, reconstruindo, mesmo com uma boa parte do plantel que tem mais 4 anos desde tal de 2019, onde outros clubes se reforçaram, onde há cada vez mais equilíbrio, e temos que continuar a ganhar porque a exigência do Flamengo é grande. Por isso, este é um desafio, é uma oportunidade para mim para ir crescendo, mas consciente que tenho capacidade para o poder fazer, porque eles assim me têm demonstrado todos os dias. Não, acho que, como o Mister falou, para nós também é um desafio. A gente está se mantendo há tanto tempo aí em alto nível e querendo vencer. Continuamos com essa sede, com essa vontade de ganhar. Estamos incomodados com esse começo de brasileiro. A gente sabe que a nossa equipe, a nossa qualidade, com o nosso trabalho, não era para a gente estar nessa posição, mas nós nos colocamos lá e só nós podemos nos tirar dali, começar a focar desde amanhã já no próximo jogo, sabendo que essa partida de hoje nos dá uma direção muito boa do que a gente tem que continuar fazendo. A gente tem um plantel muito bom e vamos usá-lo durante essa temporada. Quem entrou hoje entrou muito bem,
os meninos que estão subindo estão nos ajudando. Uns jogam mais, outros menos, mas a confiança é grande em todos e tenho certeza que a gente vai manter e vai melhorar a cada jogo para a gente subir o mais rápido possível no Brasileiro também. Última pergunta. Paulo, boa noite. Rafael De Angeli, TV Globo. Agora são 27 partidas nesses 5 meses de trabalho. E essa foi uma partida que vocês conseguiram criar muitas oportunidades. Até eu acho que ninguém duvida que poderia ser um placar até mais elástico, né? Até com uma goleada por algumas chances que foram perdidas. Nesse universo aí de 27 partidas, você considera que essa foi talvez uma das melhores atuações, especialmente pelo primeiro tempo? Eu acho que em termos táticos e de equilíbrio técnico, penso que o mais bem conseguido foi mesmo contra o Palmeiras. Acho que foi um ritmo bem alto, que nos custou a alguns jogadores logo de seguida um jogo super difícil numa relva artificial. Mas parece-me a mim que foi dos jogos mais bem conseguidos. A forma tática como a equipa percebeu, dominou, criou, só faltou mesmo aquela eficácia que em alguns momentos tem faltado para poder dimensionar aquilo que nós, na grande maioria dos jogos, temos metido em campo.